Portimão, Museu de Portimão. Este edifício integrava o complexo da prestigiada fábrica de conservas Feu Hermanos, que produziu a marca original La Rose. Laborou aqui entre 1903 e 1976 e chegou a empregar mais de 1000 trabalhadores. Hoje é um museu onde podemos encontrar, entre muitas outras coisas, a reconstituição do modo de produzir conservas de sardinha, atum, cavala e biqueirão. A indústria conserveira em Portugal assumiu uma enorme relevância económica e social desde meados do século XIX. Em 1925, existiam em Portugal 400 fábricas de conservas de peixe, que empregavam dezenas de milhares de pessoas. Hoje não ultrapassa as 2 dezenas. A boa notícia é que a inovação, o volume, a exportação e o valor da produção de conservas de peixe em Portugal aumentaram substancialmente, já para não falar das condições de vida dos trabalhadores que se transformaram de uma forma radical. Esta era a sirene da fábrica das conservas La Rose. Os trabalhadores tinham de estar absolutamente atentos para saberem se o som da sirene que estava a tocar era da sua fábrica, que chamava por eles. Esta é uma das muitas memórias que esta antiga fábrica de conservas em Portimão nos conta, agora que está transformada em fábrica de histórias. Vai querer saber mais? Venha connosco nesta visita guiada. José Gameiro, a exposição do Museu de Portimão começa no exterior do edifício. Claro. Ao que sei, este guindaste faz parte da exposição. Faz parte, juntamente com o edifício e com este pontão. Mas este guindaste é muito curioso, porque vem para Portimão, para servir o porto, porque os grandes barcos não conseguiam entrar, o rio estava assoreado, e eram as barcaças mais pequenas que vinham a ser carregadas de tudo quanto era madeira de Monchique, a cortiça de silves, conservas de Portimão, pasta de figo, madeira. Tudo isto era carregado aqui e ia para os barcos que esperavam já fora da Foz. O guindaste vem para substituir os guindastes a vapor depois da Segunda Guerra Mundial. Portanto, eles são instalados aqui em 48. Foi a Marion que produziu, a fábrica do Ohio, que produziu os equipamentos que serviram para abrir o canal do Panamá. Portanto, nós estamos muito relacionados com essa história através do Marion, não é? Que engraçado. Exatamente. E este pontão, já percebi que também, obviamente, faz parte do museu. Aliás, tem aqui esta roldana que presume que, quando a fábrica de conservas laborava, tudo isto estava em permanente movimento, ou pelo menos quando... Quando chegavam os barcos, obviamente. Portanto, isto é, digamos... As barcaças, mais propriamente. Não, aqui já não eram as barcaças, aqui eram as enviadas, ou os buques. Eram os barcos que traziam o peixe para aqui. Depois de ir à lota, claro, atenção. Não vinham diretamente para aqui da pesca, tinham que ir à lota. E então eram comprados lá e depois vinham para aqui para descarregar para estes cestos
e neste vai e vem constante para entrar na sala do descabeço, que é o primeiro sítio onde começa a cadeia operatória, especialmente das sardinhas. O peixe tinha que ir à lota quando vinha do mar, mas esta fábrica, como todas as outras, tinham barcos próprios. Exatamente. Mas a legislação impedia-os dos barcos virem diretamente para aqui, depois da pesca. Eles tinham que ir à lota. Então, os donos desta fábrica, que tinham barcos próprios, não podiam ficar com a sardinha que os seus barcos tinham pescado? Podiam se comprassem, mas muitas vezes não era o mesmo peixe que eles pescaram, eram de outros. Eles tinham compradores e vendedores ali na lota, especialmente só para eles. José Gameiro, vamos entrar para seguir a pista ao peixe, mas antes eu não resisto a observar aquele ninho de cegonhas. Elas são umas atrevidas, em toda a parte se colocam. Estão a invadir-nos por todo o lado. Mas é curioso que estas não são as primitivas daquele sítio. Então? Porque quando adquirimos o guindaste e quando fizemos a obra de adaptação da fábrica ao museu em 2004 e abrimos em 2008, antes de restaurar e de pintar o guindaste, nós tínhamos que tirar o ninho e colocá-lo noutro sítio, não podíamos destruir. Portanto, imposições dos defensores do ambiente. Sim, acho bem, então. Sim. E então colocamos, felizmente, na chaminé da fábrica, que é original. E, portanto, estas já são segundas inquilinas. Sim, eu acho que elas não precisariam de grande ajuda em matéria de proteção de ninhos, porque rapidamente constroem outro, elas não é? são as construtoras natas, isso é verdade. Bom, vamos entrar na antiga fábrica de conservas La Rose. Mas atenção, agora já não é propriamente uma fábrica de conservas, agora é mais uma fábrica de histórias. Ai, que bom! Repare, Paula, estamos a chegar à lota de Portimão. E, portanto, é o momento-chave onde tudo se vai decidir para a aquisição do peixe, para irem depois para as fábricas, porque os barcos não podem ir diretamente às fábricas, têm que passar pela lota. E aí tem os seus compradores e os seus vendedores, que durante a manhã, porque é o melhor período do dia, que é o chamado o momento do peixe prata, como eles chamam, que fazem a aquisição e o leilão. A partir do momento em que estão comprados os barcos, as enviadas, antigamente eram os buques, vão então aí sim para as fábricas. Bom, e aí então tem que se começar a chamar as mulheres, as operárias especialmente, para virem para essa fábrica rapidamente, porque não havia nessa altura sistemas de frio e, portanto, elas têm que trabalhar durante todo o dia, por vezes à noite, conforme a quantidade de peixe, têm que trabalhar nesse dia esse peixe que chegou nesse momento. Era um trabalho, de facto, muito duro, exatamente porque não havia sistemas de refrigeração de frio, não podiam congelar o peixe, não é, para trabalhar no outro dia, portanto, tinham que trabalhar nesse dia e, portanto, podiam-se ir à meia-noite, podiam-se ir à 1 da manhã, não é? E o horário de entrada também varia de acordo... Claro que era de manhã, era sempre de manhã. Era muito cedo, mas podia variar, justamente dependente da hora entrada a que chegava o peixe. Estas socas. Sim, são as socas. É uma instalação interessante, José Gameiro. Pois, isto representa e simboliza o que seriam centenas, milhares de mulheres a passar no empedrado de Portimão e o barulho que isso, e não só o barulho, o esforço, porque não havia autocarros, não havia carros para transportá-las, elas tinham que vir a pé e muitas vezes com os filhos atrás. Traziam os filhos. Porque não havia creche na altura. Era um problema, de facto, esta vida destas era mulheres. Dura. Era dura. E muitas vezes vinham de quilómetros de distância, exatamente, não é? Alvor, Mostelheira, por exemplo, Parchal, atravessavam a ponte, enfim, era isso. E elas reagiam, eu digo elas, porque na esmagadora maioria dos casos eram mulheres. Portanto, havia homens também a trabalhar na fábrica, mas a maioria dos trabalhadores eram mulheres. A preparação do peixe era com as mulheres, de facto. Era com as mulheres. E elas reagiam para chegar à fábrica ao apito da sua respectiva fábrica. Justamente, não é? cada fábrica tinha um apito diferente. Eram 22 Eram aqui. 22 nas duas margens do Rio Arado. Era o chamado Centro Conserveiro de Portimão. E, inclusive, Alvor, também a Armação de Pera, a Carvoeiro. E, portanto, elas ouviam o apito, que era diferente. Ouviam de cada uma das fábricas. Ouviam as sirenes, que elas chamavam sereias. E, portanto, elas tinham que vir rapidamente, porque senão podia haver problemas. Pois, digamos que a disciplina era implacável. Exato. Havia um determinado momento em que o nome delas, se saísse do quadro da entrada, se elas chegavam lá não tinham, quer dizer que não podiam trabalhar nesse dia, não recebiam. Portanto, havia, porque chegaram atrasadas ou qualquer coisa. Portanto, havia penalizações nesse tipo, de facto. Vamos continuar, mais propriamente, entrar... Claro que agora vamos entrar na sala do descabeço, a chamada Casa do Descabeço.
Nesta casa, antes de perder a cabeça, o peixe, obviamente, o peixe tem que entrar daqueles cestos que há pouco vimos, cá para dentro, não é? E, portanto, este vai e vem é o mesmo que vimos lá fora no pontão. Exatamente, era a continuação. Entra aqui, depois haverá o trabalho de passar para as mesas e, pronto, e segue novamente para buscar mais peixe. Isto tem uma escala incrível, Zé Gameiro. Sim, esta é a única sala no país deste tipo, onde começa a cadeia operatória, o primeiro momento, que foi completamente restaurada, porque ela estava completamente destruída. A única coisa que existiam eram estas máquinas, eram estas estruturas, as mesas, os tanques. E este chão? Este chão foi mandado fazer a partir de 2 ou 3 mosaicos que conseguimos encontrar aqui. Fizemos uma produção numa fábrica de mosaico hidráulico. Portanto, o que nós estamos a ver, para que fique absolutamente claro, não é uma réplica. Não. É um restauro. É um restauro daquilo que existia aqui, que estava, obviamente, em muito mau estado. E que foi recuperado graças ao trabalho de muitos serralheiros e de muitos trabalhadores da equipa do museu durante muito tempo. Mas esta escala não dá conta apenas do trabalhão que devem ter tido para restaurar este espaço que estava, como já nos disse, muitíssimo degradado, mas fala-nos também de outra coisa, que é do número de pessoas que aqui trabalhavam. Justamente. Por esta dimensão vocês podem ver a quantidade de gente, especialmente mulheres, aqui à volta das mesas, não é? E nas fábricas do Feu Hermanos, nas 2 fábricas... Os proprietários. Exatamente. Eles tinham à volta mais de 1 milhar de trabalhadores, sejam conserveiras, sejam trabalhadores, sejam operários, sejam pescadores. Mas já dissemos, e não é demais reiterar, havia homens, nomeadamente os compradores na lota, que iam pela fábrica, etc., quem transportava dos barcos cá para dentro, mas o grosso do trabalho era produzido pelas mulheres na transformação, desde logo na decapitação. Na decapitação dos próprios peixes e da retirada de tudo o que sejam vísceras e coisas assim. Vamos ver exatamente como é que as coisas processavam. Bem, Paula, como vê, aqui seria um homem para centenas de mulheres, não é? Mas quem perde a cabeça aqui vão ser os peixes, de facto. E é aqui, a sardinha, a cavalo, enfim. O biqueirão e o atum são outros processos. Eles tiravam as vísceras, cortavam a cabeça, como se disse, e usavam aquela faca. A sardinha, durante décadas e décadas, era a protagonista desta indústria. Sim, sem dúvida, exatamente. O atum ficava muito atrás. Isso é uma coisa que se inverteu. Porque há o problema do defeso da sardinha, como sabe, exatamente, não é? Exatamente. E também o atum às vezes, mas de facto esse é um problema que se está a arrastar, embora agora com a indústria, muitas vezes, da refrigeração, do frio, do congelamento, resolve-se às vezes, mas de facto não é a mesma coisa. Mas à época era a sardinha. À época era a sardinha, não há dúvida. A sardinha era a rainha das conservas, digamos assim, o peixe por excelência das conservas. Durante muitas décadas. Exatamente. Esta indústria sofreu muito com o fim da Segunda Guerra Mundial. Sofreu, sim. De facto, foi aí que começou e até chegámos à chamada Guerra Colonial, que também, no fundo, as conservas eram uma comida de guerra, digamos assim, de exércitos. Entre 50 a 70, os anos 50, dos anos 50 aos anos 70, foi realmente a grande baixa, digamos assim, não só do número de efetivos. Aqui Portimão, por exemplo, tinha quase 4.000 operários e, de repente, nos anos 70 já só tinha quase metade, 2.500, pouco mais. Portanto, foi de facto... As conservas alimentaram a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Exportava-se imenso. Exato. E aí também existiu demasiados projetos de fábricas sem grande sustentabilidade. Não é? Portanto, o problema foi esse também. Muitas vezes as fábricas, e depois com o condicionalismo do Estado Novo, a dificuldade de remodelar, de alterar, de melhorar, foram ficar num patamar tecnológico muito baixo. Não é? E a mão de obra era muito barata. E depois a concorrência do Norte da África decidiu tudo também. Portanto, foram esses vários fatores. Houve aí um balão de respiração com a guerra colonial para as conservas, mas nunca mais foi a mesma coisa que tinha sido até aos anos 40. José Gameiro já nos disse que aqui eram retiradas as cabeças e as vísceras às cavalas e às sardinhas, mas, ao que sei, desde o início desta indústria em Portugal, existiam conservas em que
os peixes não tinham sequer espinha, era uma coisa mais sofisticada. Claro, havia sempre um lote especial que era preparado de uma Um lote gourmet. Sim, podemos dizer isso. Quer ver como é que se fazia? Quer, claro. Repara ali naquela pinça que ela tem. Exatamente, é este o instrumento. Aliás, aqui dentro só havia 2 instrumentos de trabalho. A faca e a pinça. E com a pinça, e repara, elas teriam que tirar a espinha sem destruir o peixe. Isso é incrível. É realmente um trabalho muito apurado, não é? Daí só as mais velhas, Claro, as mais experientes, sim, sim, sem dúvida. é sem que dúvida. tratavam disto. Claro que antes de chegar aqui, o peixe tinha que ir para a salmoura para criar uma Estão certa... aqui os tanques? Exatamente, os tanques. E Os tanques são os originais também, são não os é? originais, sim, sim. O peixe punha-se em salmoura, justamente para criar uma certa estrutura de rija para aguentar a cozedura também. Conforme o tamanho, conforme a dimensão do peixe e a gordura, eram postos durante alguns tempos, alguns minutos. Portanto, era tudo, conhecia-se exatamente o tempo exatamente. que Em função do tipo de peixe. Pronto, e depois então vinha para engrelhar, como elas diziam, grelhas de estanho, não é? Porque não pode haver ferrugem, e a seguir levam para as máquinas para lavar as impurezas e tudo, e depois então é que vai para os carros para serem colocadas nos autoclaves, aí é que vai ser cozida em vapor. Só em vapor. Pré-cozida, é como se chama o processo. Antes de continuarmos nesta cadeia de produção, eu tenho que lhe dizer uma coisa, senhor diretor do Museu de Portimão. Estes manequins são do mais bem achado que eu tenho visto no país. São muito bonitos. Bem, eu posso agradecer, se calhar, à Escola de Belas Artes de Lisboa, onde eu fui aluno também, alguns colegas, e fizemos um concurso. Explica muita E, coisa. de facto, a ideia era esta naturalidade, não só do gesto, não só da roupagem, digamos assim, e, de facto, estar um pouco também distante daquela ideia do manequim, muito literalmente sim, muito representativo. figurativo. Não, aqui queríamos, de facto, nesta casa que está agora vazia de mulheres, porque também falta o som da água, falta o barulho, enfim, que havia aqui. Não é? Devia ser uma vozearia aguda. E outra coisa importante, o cheiro. Bem, esse é que era capaz de ser um bocadinho menos agradável, mas pronto, é a realidade. Mas isto remete, de facto, para uma ideia de comunidade, não é? Sim, é verdade. Era uma comunidade numerosa que ajudou ou que contribuiu muitíssimo para esculpir a cultura local. E repare... Foram muitas décadas, não é? E quer as mulheres, quer os homens, muitas vezes eram mulheres de pescadores. E havia aqui uma grande ligação entre os vários setores. Não é? E que contribuiu para a uma certa indústria. solidariedade, até em alguns casos de grandes problemas, de misérias, de situações de alguma gravidade, e eles autoprotegiam-se um pouco entre eles também, essa comunidade. Aqui na indústria conserveira é importante saber o seguinte, é que eles têm 2 setores que chamam, na sua gíria, o vazio e o cheio. Nós aqui estamos no cheio, porquê? Porque é exatamente o sítio onde se enche a lata com o peixe pré-cozido. E, portanto, no vazio, nós fazemos a lata. Na litografia, enfim, os caixotes. Tudo isso fazia parte da indústria. Eu imaginava que isso era fornecido por outra fábrica, que fizesse latas e caixotes. Vamos lá ver, está bem, mas as grandes fábricas tinham elas próprias esses setores todos, isso era fundamental. Aliás, eles até tinham... Ou seja, não dependiam de fornecedores externos. Não, só a folha de flandes, praticamente, é que era preciso. E, para fazer a eventualmente o azeite, mas mesmo assim alguns até tinham olivais e tinham azeite. Incrível. Já tinham morgados por aí, o mofialho, por exemplo. E, portanto, aqui era onde elas, depois da sequência que já vimos, enchiam a lata com a sardinha já, como eu disse, pré-cozida. Esta senhora aqui tinha uma função especial, porque estava à frente das outras todas, a controlar a qualidade do produto. Portanto, aqui uma controleira? Uma visitadeira, chamava-se. Mas visitadeira. o objetivo era o mesmo. O objetivo era o mesmo, controlar e, de certo modo, penalizar quem se portasse mal no enchimento. Mas o que é que pode correr mal no enchimento? Não, pode haver escamas, pode haver mal mas isso é escamas, é daquele setor. Mas pode haver mal arrumação do peixe, tem que ser, enfim, como ela chama, o espelho da lata, que é a parte onde se abre. Pronto, e é aqui que faziam isso.
depois de cheia a lata, segue, obviamente, para a azeitadeira. E Azeitadeira. azeitadeira. Qual é a ideia? É cobrir completamente a lata até sair para fora, porque não pode haver ar nenhum, porque senão depois, quando se fechar a lata, se houver ar, não há hipótese. O peixe estraga-se, obviamente, e a lata começa a inchar. Sim. E, portanto, ela tem que sair daqui completamente cheia antes de passar... O que significa que o azeite transborda. Cobra, exatamente por isso é que está aqui este Tabuleiro. tabuleiro para aparar. E depois vai para o depósito. E, portanto, só depois daqui é que vai ser fechada ou cravada. Antes era soldada. E isso remete-nos para uma história fortíssima. Exatamente. Bem, tudo isto é fortíssimo. Exatamente. Mas esta história, a história dos soldadores e a história da sua relação com a indústria conserveira... Era muito interessante e específica e singular. O grande duelo deu-se entre estes dois universos. Exatamente. Bem, nós estamos aqui numa situação, e foi uma luta terrível, entre os soldadores que utilizavam as cafeteiras e o chumbo para fechar as latas. Eles, de facto, tinham um poder imenso. Eles eram aquilo que se podia considerar a aristocracia operária, a elite. Os soldadores, se quisessem, podiam encerrar uma fábrica, se recusassem a trabalhar. Era um trabalho muito qualificado, não é? Era um trabalho, digamos, qualificado e muito específico, porque nem toda... Enfim, era fechar a lata, era, digamos, a cereja em cima do bolo, digamos assim. Mas depois, com a Revolução Industrial, a introdução do vapor, a mecanização, e este trabalho, que era muito manual, passa a ser feito por máquinas que davam um rendimento superior, 1000 vezes quase por cento mais, e que cravavam e não usavam chumbo. Portanto, era mais... O que era uma mais-valia enorme. até para a saúde. Bom para a saúde dos empresários, também. Porque obviamente, em vez de terem um soldador que fizesse 100 latas num dia, tinham uma máquina e um homem que fazia 3000 latas cravadas, obviamente, porque a máquina chamava-se cravadeira. E houve, com a introdução destas máquinas, reações violentíssimas dos soldadores. Há relatos, até em Setúbal e em outros pontos do país, em que os soldadores, obviamente, destruíram as próprias cravadeiras, porque não queriam ser substituídos, não queriam acabar, mas acabaram por acabar. E então os cravadeiros, os cravadores, é que foram a fase seguinte dessa luta, digamos assim. Até à extinção da cravadeira e substituição por outra máquina. Isso é uma velha história que data exatamente do período da mecanização do trabalho, em que a atualização tecnológica acaba por pôr sempre muita gente no desemprego. Exatamente. É uma história que nos é hoje ainda muito familiar. É curioso que aqui, no Algarve, deu-se a coincidência feliz, em termos de emprego, de que quando a indústria conserveira começou a entrar em declínio a seguir à Segunda Guerra Mundial, ainda antes da Guerra Colonial, e, portanto, nesse ato em que foi perdendo mercado e o número de trabalhadores decresceu drasticamente, quase 50%. E muitas fábricas fecharam, surgiu... O turismo, essa indústria nova. E o turismo no Algarve, de facto, e aqui nesta zona, conseguiu assimilar um pouco este desemprego e foi uma proteção importante, é verdade, temos que dizer isso. Não houve aqui muita tensão porque foram absorvidos pela hotelaria, pela restauração, a construção civil, enfim, foi Houve alternativa. Houve, exatamente. O José Gameiro disse-nos no início desta conversa que muitas mulheres, muitas operárias, conserveiras, traziam os seus filhos para as fábricas, não tinham onde os deixar. Não tinham onde os deixar. Os industriais teriam que criar algumas condições, não só de residências, com bairros operários, mas também com creches e refeitórios. Portanto, e foi isso que, neste caso, aqui na Casa Feo, isso foi feito. Aliás, vêm-se as imagens. E noutras fábricas também, especialmente as grandes fábricas, portanto, a Fialho, enfim, e outras. E, portanto, foi essa, digamos, uma geração que viveu e nasceu não só em camas, também em caixotes de madeira, diga-se a verdade. E muitas vezes os filhos viriam a trabalhar na mesma indústria. Havia aqui muito trabalho de gente com 12, 14 anos que não continuaram a estudar e normalmente era esta a única fonte de rendimento para a família. Disse Feu. Sim. É um nome que não parece português. Eram os proprietários da fábrica que produziu, ou das fábricas que produziram a marca La Rose. Justamente. Quem são Feu Hermanos. Hermanos, espanhóis. Ora bem, originalmente é uma família que vem da Catalunha.
estamos longe. Vem da Catalunha para a Andaluzia, para Ayamonte, o Elva, Ilha Cristina, enfim. Quando? Vêm no final do século XIX. São dois irmãos, por isso é que fundam em Ayamonte, em 1889, a Sociedade Feu Hermanos, em Espanha, portanto, aqui junto à fronteira. Mas depois adquirem em Portimão, em Olhão e em Porto Brandão mais unidades. Mas em 1904 um deles morre e então são outros dois irmãos que têm que gerir as fábricas em Portugal. Que herdaram? Que herdaram, obviamente. E, portanto, quem vem o António. O António Feu Marchena e o Caetano Feu Marchena ficam em Ayamonte, onde vai ser presidente da Câmara durante 2 anos, 1912-14. Entretanto, o outro irmão que estava cá a gerir já estas fábricas vai falecer em 1915. Ora, não há qualquer hipótese do Caetano Feu Marchena ficar em Ayamonte. Portanto, vem para cá e finalmente fica cá até ao fim da sua vida, em 1946, que morre com 63 anos. E esse Feu, Caetano Feu, que é de facto a referência, pede a nacionalidade portuguesa nos anos 20, mas só recebe nos anos 30, um pouco antes da Guerra Civil Espanhola, que é em 36, 39. Portanto, ou seja, esta é uma família que começa a relacionar-se e começa a ser portuguesa e a ter filhos e casar-se. Foi uma família, uma sociedade que investiu imenso, quer na Praia da Rocha, com o pavilhão Avenida, uma espécie de casino deles, e local para festas, quer também na produção de barcos, frota pesqueira, outras fábricas também e, obviamente, toda uma relação social com Portimão. Claro que na altura estávamos no Estado Novo e, portanto, de certo modo, ligavam-se a essa política e ao regime. Portanto, como não podia deixar de ser. Contudo, eram visionários, porque industriais conserveiros havia muitos, como já vimos, muitos faliram a seguir à Segunda Guerra Mundial, mas eles não só não faliram, como projetaram uma espécie de autopromoção da sua indústria depois da Segunda Guerra. Depois da Segunda Guerra, exatamente, para ganharem mercado interno. Claro, como é óbvio, a exportação para os exércitos acabou, de certo modo, e eles tinham que promover o consumo interno em Portugal das suas conservas. E então o que é que fizeram? Bom, muito simples, fizeram um filme, produziram um filme, O Jogo da Sardinha, que passava nos cinemas em Portugal antes... Temos estado a ver imagens ao longo deste programa. E produziram também Passava nos cinemas antes do filme... Antes do filme principal, sim, claro. Que as como pessoas se fosse uma espécie de documentário, digamos assim, sobre a indústria conserveira. É a publicidade que vemos hoje quando vamos ao cinema. Exato. É um gesto publicitário, obviamente. E, entretanto, também contrataram a Hermínia Silva, a fadista, a segunda grande fadista, tirando a Amália, para fazer um disco de promoção em que cantava os versos e um jingle à La Rose. Para passar na rádio. Para passar na rádio, justamente. De facto, é um tipo de publicidade que nunca tinha existido para este tipo de ramo, de indústria, não é? É de facto visionário, como disse. Há outra coisa que alegra a alma de toda a gente, são as conservas La Rose. Quem diz o contrário mente, são as conservas La Rose. José Gameiro, este museu é mesmo surpreendente. Tem dias. Saltamos da sardinha, não tem dias, todos os dias está sempre aberto. Saltamos da sardinha para este tronco imenso. Para construir barcos, não é? E tem de vir da serra, ou das quintas, ou dos morgados dos industriais. E vinham nestes carros, são as zorras, vinham puxados por animais. Mas porquê? Porque estes grandes industriais tinham os barcos, tinham os estaleiros, não é? Depois tinham as cordoarias, a fundição, faziam as boias das cortiças para as redes. Dentro das fábricas depois tinham as serralharias, as litografias, o cheio e o vazio. E, portanto, todas as malhas, as cravadeiras, tinham tudo isso. Por vezes tinham o azeite também, como eu já referi. A única coisa que não tinha também, como já disse, era a folha de Flandres. Mas, portanto, eles tinham que ter os setores todos na sua mão. Uma coisa era o emprego direto na indústria conserveira, outra coisa era o emprego indireto, porque as pessoas dos barcos, as pessoas das cordoarias, no fundo eram tudo setores profundamente interligados que na prática davam origem a dezenas e dezenas de milhares de postos de trabalho, exatamente, milhares de mesmo, emprego, exatamente. não é? Embora
com os problemas que nós sabemos. E tinham, inclusivamente, aqui, no caso desta fábrica, uma cisterna. Sim, também captavam a água da chuva, não a água salgada, a água da chuva, para alimentar a sua cisterna, para poder andar água para o vapor, para produzir o vapor nas caldeiras. Procuravam a autonomia total. Completamente. Praticamente não tinham que lidar com fornecedores. Sim, não é? uma sustentabilidade interna. A indústria conserveira em Portugal data com expressividade de meados do século XIX e vai até aos anos 70, de alguma forma, com altos e baixos, como já vimos. Claro. Hoje está, felizmente, com um número muito mais reduzido de fábricas e um número infinitamente inferior de trabalhadores, dadas as máquinas e a mecanização do trabalho. Está também de boa saúde, ao que parece, mas a verdade é que neste território a arte da conservação dos alimentos tem milhares de anos. Sim, é milenar, de facto. Estamos a utilizar os mesmos recursos marítimos que, por exemplo, já os romanos ou na pré-história também usavam, e, portanto, que isto era abundante. Este território aqui de Portimão, pela Ria de Alvor, o Arado, o oceano em frente, e, portanto, nós estamos aqui, no fundo, a ser os continuadores, um pouco, claro que agora já não há fábricas de conserva, mas estávamos a ser os continuadores desse cruzamento de culturas que este rio proporcionou. José Gameiro, eu sugiro que, para terminarmos esta conversa, nos desloquemos aqui no museu até à zona onde estão concentradas as peças arqueológicas, porque também tem essa valência. Este museu, de facto, desdobra-se em 1000 histórias e em 1000 tempos. Vamos até ali para nos contar essa história dos romanos e dessa tradição aqui. José, aqui estão objetos icónicos da presença romana num território. Sim. Ânforas. No fundo, são os primeiros recipientes das conservas, porque justamente esta tipologia são chamadas ânforas piscícolas, para pôr o peixe e o sal. O sal que sempre uniu o Mediterrâneo, que era a única forma de conservação, antes, obviamente, de outras tecnologias. O sal acabou por construir uma comunidade cultural, porque essas trocas, que vão, aliás, até ao Atlântico, como é evidente, claro. Não é? Acabaram por criar aqui uma identidade de práticas. Exatamente, de saberes fazeres, de saberes... Exatamente, que perduram até aos dias de hoje, o peixe ao sal. Aliás, o que é a estiva do biqueirão, se não isso? Quer dizer, a utilização do sal, a secagem, digamos, a retirada de toda a água do peixe através do sal, e pronto. Quer dizer, é exatamente um processo que os romanos, obviamente, tinham outros sistemas, em tanques de salga também, chamadas cetárias, onde punham tantas vísceras, onde punham os peixes, faziam o célebre garum, que era um molho muito, muito cobiçado e muito, enfim, vendido. E o nosso território, aquilo que entretanto veio a ser Portugal, era um grande produtor de garum. Exatamente, e os salsamentas, que eram, portanto, tipo de conservas um pouco diferentes, mas com muito sal. Portanto, o sal é, de facto, um núcleo que liga esta ideia da indústria conserveira inicial. Portanto, e é aí que estamos cruzados. O Museu de Portimão, o museu que o José Gameiro concebeu, é muito mais do que uma evocação, com base no restauro, como vimos, de peças originais da indústria conserveira aqui nesta região do Algarve. É muito mais do que isso, é uma evocação da ocupação deste território. É um trabalho de equipa, no qual eu me honro muito de ter pertencido e pertencer, mas que, de facto, foi essa ideia de um museu de território, de identidade e de sociedade que nós quisemos implementar. Até porque o museu nasce da sociedade civil, que vai pedir ao Presidente da Câmara que talvez fosse uma boa ideia avançarmos com a proteção do nosso património na altura industrial, arqueológico e outros, obviamente, etnográficos. Portanto, espero que esse espírito se mantenha com os amigos, com todos aqueles que querem contribuir para que esta casa continue a ser o observatório da sua sociedade e um agregador de ideias, de projetos, também um laboratório de ideias e de projetos, que, enfim, que é o que nós tentamos fazer, a tal fábrica de histórias, em vez da fábrica de conservas.
Siga-nos no nosso sítio e na nossa página de Facebook, onde encontra este e os outros episódios do Visita Guiada.